Saudações a todos. Vamos para mais um vídeo e nessa vez eu estou com um tema aqui que está em Efésios capítulo 6 e versículo 10 a seguir. Aqui na minha tradução está escrito bem assim: a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado o abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Armaduras de Deus. Aqui nós entendemos que não temos que lutar contra carne e sangue. Não temos que lutar contra seres humanos. A luta aqui não se trata de uma luta física, de uma luta material, mas é uma luta espiritual e invisível. É uma luta que ela não se consegue vencer se não estiver preparado, se não estiver com bastante proteção, se não estiver vestido com toda a armadura de Deus. Porque quando lutamos contra um inimigo que é visível, um inimigo que é tangível, palpável, é mais fácil, porque aí pelo menos tentamos atingir ele, ou acertar ele, ou até mesmo se defender dos seus golpes. Mas quando se trata de um inimigo que não se pode ver, um inimigo que ele está na esfera espiritual, um inimigo que é invisível, aí se não tivermos preparado com a proteção certa, com as armas certas, estaremos como que esmurrando o vento. Não conseguimos acertar, atingir o nosso adversário de maneira nenhuma. Eu me lembro de Davi quando ele foi para lutar contra o gigante. Ele não tinha um tamanho para lutar. O gigante ele era muito grande e a luta ali era totalmente desleal. Não teria como Davi vencer se fosse olhar somente pelo aspecto físico, porque sabemos que quando dois lutadores vão se enfrentar, é preciso que se tenha o mesmo peso, basicamente a mesma altura e assim por diante. E que não era o caso de Davi e o gigante, porque Davi ele era tenro, na época ele não era um homem preparado para a guerra, ele não era um soldado necessariamente, mas o gigante Golias ele já era um homem preparado. Ele vivia no meio de batalha, ele vivia no meio da guerra, enquanto que Davi não. Então, mas Davi ele foi até mesmo oferecido a armadura de Saul para que ele vestisse,
mas ele se sentiu mal e ele não conseguia nem andar com aquelas armaduras. Mas Davi, se nós analisarmos, ele não foi sem armadura, ele não foi sem proteção naquela batalha. Aquela luta ele foi enfrentar ali, mas ele foi primeiro se preparar, foi primeiro buscar uma proteção. Se nós olharmos para a Bíblia, ela vai nos dizer que Davi foi até o riacho e lá ele ajuntou 5 pedras. E foi com uma dessas pedras que ele acertou bem na fonte do gigante e derrubou. E essas 5 pedras eu comecei a analisar nas Escrituras Sagradas e eu descobri que o Senhor Jesus ele é conselheiro, ele é maravilhoso, ele é Deus forte, ele é o Pai da eternidade e o Príncipe da paz, que são 5 atributos que são colocados ao Senhor Jesus. E eu entendi então que essas 5 pedrinhas que ele foi pegar lá não eram apenas 5 pedrinhas necessariamente, mas era ali algo que ele foi para buscar uma proteção. E quando houve ali o afrontamento dos dois, Golias veio contra ele, apenas utilizando a sua força física, apenas contando com os seus atributos naturais. E Davi não, Davi já estava contando com poderes, força espiritual. Ele disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E ali ele já estava então com a proteção de Deus. E entendendo que se não tem proteção, se não tem armas e não utilizar a arma certa, facilmente seremos atingidos. Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós nos alistamos para um exército. E nesse exército existe uma batalha que ela é constante, uma batalha que nunca cessa. E temos um adversário que ele nunca dorme. Ele está o tempo todo traçando estratégia, ele está o tempo todo ao derredor de cada um, procurando quem ele possa tragar. E a Bíblia chega a dizer que se não fosse pela misericórdia do Senhor, o inimigo nos tragaria vivo. Ele levaria nós vivo para o inferno. Mas a misericórdia de Deus, ela é sobre a nossa vida, e por esse motivo não somos tragados pelo nosso adversário, o nosso inimigo que está ao nosso derredor. E buscando então aqui essas armaduras de Deus, aqui está dizendo que é para nós cingir os nossos lombos com a verdade. Eu entendo que quando se fala de cingir os lombos, quer dizer apertar ou ligar. E lombos é a base da cintura. E então eu entendo que é como se nós estivéssemos colocando um cinturão. E nesse cinturão colocando ali a verdade. É como se nós estivéssemos com um cinturão cheio de munição chamado verdade. Para que quando nós precisarmos nos defender, nos defendemos com a verdade. O inimigo ele vem com mentiras, com engano, ele vem com suas artimanhas, mas nós vamos contra ele com a verdade. A Bíblia chega a dizer assim que se mentindo disserem todo mal contra vós, exaltai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Mas se mentindo, se vierem falando a verdade, aí você já não tem condições de se defender. Mas se mentindo vierem e disserem todo mal contra vós, aí você com a verdade, você se defende. A verdade é algo tremendo, porque a Bíblia chega a dizer que ninguém pode nada com a verdade se não for pela verdade. E se nós estivermos cingindo o nosso lombo com a verdade, se nós estivermos caminhando na verdade, se nós estivermos vivendo uma vida na verdade, nós temos então o nosso lombo, a nossa cintura, um cinturão com muita munição chamado verdade. Vestindo a couraça da justiça. Justiça é algo interessante porque
A justiça, ela fica sempre a favor daquele que tem razão, daquele que está certo. Quando vai haver um julgamento, é preciso analisar os fatos e ver se a pessoa é inocente ou culpada. E quando que a pessoa é inocente, a justiça julga e dá o seu veredito a favor. Mas se a pessoa for culpada, normalmente vai ter então ali um veredito contra. E eu entendo que nós precisamos nos proteger. A justiça da terra, ela nos protege ou ela nos condena. Quando nós nos conduzimos de forma inconveniente aqui nessa sociedade, com certeza vamos ter retaliação pela justiça. E a justiça divina também não é diferente. O nosso inimigo, ele é legalista. Ele fica procurando sempre alguma brecha, ele fica procurando algum erro, alguma coisa de errado na nossa vida, para que ele venha então ter legalidade contra nós. Quando Jó, por exemplo, ali o inimigo teve que ir até Deus pedir permissão para tocar ali nas coisas de Jó, para poder investir contra Jó. Ele teve que pedir permissão porque Jó, ele era justo, ele era um homem justo e temente a Deus. E ele era justo, então a justiça de Deus está ao seu favor, a justiça da terra está ao seu favor. Então ele tinha uma proteção muito grande, não tinha como o inimigo chegar até ele e atingir ele. E por esse motivo o inimigo teve que ir até Deus e pedir permissão. Enquanto que eu e você, se nós estivermos levando uma vida toda errada, o inimigo ele não precisa pedir permissão para Deus, porque ele tem já uma condição legal de tocar na nossa vida. Por isso que quando nós temos então a nossa vida andando de forma reta, procurando observar os mandamentos de Deus, observar aí também o politicamente correto, observar as leis da terra, as normas constituídas, então estamos protegidos, estamos vestidos com a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do Evangelho da paz. Eu entendo que um soldado, quando ele está se preparando para uma guerra, é normal que ele não vá descalço, porque quando alguém vai descalço, ele fica com menos habilidade, porque os seus pés pisam em pedra, machuca, espinho. Então tem que estar com um calçado bem preparado nos seus pés. E aqui nesse caso fala da preparação do Evangelho da paz. A preparação do Evangelho da paz é algo interessante, porque nos prepara de uma forma tremenda e maravilhosa. Nós podemos ter um preparo, uma proteção muito grande quando nós praticamos a palavra de Deus, quando nós buscamos os conhecimentos divinos. Esses conhecimentos fazem com que nós nos prepare e com isso estaremos calçando muito bem os nossos pés com essa preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Eu li na palavra de Deus sobre escudo e broquel. Escudo é aquele escudo grandão que se leva na linha de frente de batalha. E broquel já é aquele escudo menor que se usa para a luta corpo a corpo. E eu entendo que nessa guerra nós precisamos ter um escudo bem grande mesmo, para que nós não seja atingido. Aqui diz: pelo qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sabemos que numa guerra física, numa guerra natural, vinha as flechadas dos inimigos, e por isso era preciso levar aqueles escudos grandão para proteger o soldado da linha de frente. E nós também não é diferente. Vem flechada, vem dardo inflamado do maligno na nossa mente o tempo todo. O tempo todo, enquanto nós estamos acordados, o inimigo ele trabalha tentando
tirar a nossa fé, tentando nos atingir. Quando ele fala algo que na nossa mente, através de dardo, que nós acatamos, o nosso escudo, a nossa fé foi minada e ele nos atingiu. Então, através da nossa fé, nós conseguimos apagar os dardos inflamados do maligno. Quando ele vem falando alguma coisa, tentando fazer com que nós desacredite das promessas de Deus, e nós acatamos, então a nossa fé foi vazada, o nosso escudo foi penetrado e nós fomos atingidos. Quando chegamos ao ponto de pensar até em desistir do caminho de Deus, desistir da nossa luta contra o pecado, dessa nossa luta para ir em busca das almas perdidas, quando nós chegamos ao ponto de pensar sequer em desistir, já o nosso escudo da fé foi minado e nós fomos atingidos. Por isso precisamos ter o nosso escudo para que possa ser apagado todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação. Um soldado necessariamente precisa de um capacete. E o capacete da salvação nada mais é do que a certeza da salvação. Toda hora que nós perdemos essa certeza, que duvidamos da nossa salvação, o nosso capacete cai e nós ficamos sem capacete e somos atingidos facilmente. Mas quando temos a certeza de que somos salvos em Cristo Jesus e sem nenhuma dúvida, então estamos com o capacete da salvação na nossa cabeça. Além do capacete da salvação, precisamos também da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela nos ensina que precisamos nos apresentar a Deus como obreiros aprovados, manejando bem a palavra da verdade, sem de nada se envergonhar. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, quando nós conseguimos dominar bem os assuntos referentes à palavra de Deus, quando conseguimos dominar bem aí uma certa parte da teologia, nós estamos manejando então a espada do Espírito. Mas toda vez que o inimigo vem e tenta tirar de nós ali alguma coisa, toda a hora que o inimigo vem e tenta fazer com que nós entre em contradição, então a espada caiu no chão e ficamos desarmados, porque precisamos ter todos os componentes da armadura de Deus. Mas precisamos da espada do Espírito, porque é com ela que nós vamos então atacar. Os componentes da armadura é para que nós esteja protegido. E uma vez protegido, então temos condições de atacar. E se atacamos, nós vamos ferir o adversário. E é para isso que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para nós fazer um verdadeiro saque no inferno. Ele nos chamou para nós ir até no arraial dos filisteus e não ser preso por eles. O Senhor nos chamou para conseguir entrar em fortalezas do inimigo e lá conseguir tirar as suas vítimas, conseguir libertar dos cativeiros, porque nesse mundo em que nós vivemos existe uma cadeia, existem prisões que não são visíveis aos olhos humanos, mas são prisões que aprisionam e aprisionam até a morte. Então, por isso, nós precisamos nos preparar a cada dia, precisamos nos vestir com toda a armadura de Deus e ficar firme para que nós possamos, então, orando todo o tempo, conforme diz aqui, com toda a oração e súplica, e vigiando acima de tudo, para que nós possamos, então, traçar estratégia e ir em busca das almas perdidas, ir buscar aquelas pessoas que estão lá no mundo sendo escravizada, presa por vício de droga, presa por muitas coisas que este mundo oferece e que depois aprisiona. Então é para isso que nós somos chamados, para que nós faça
o trabalho e faça bem feito, mas faça com êxito, tendo então toda a armadura de Deus, para que nós possa estar firme e resistir nesta peleja, nesta batalha, porque em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores, nós já temos a vitória. Quando o Senhor Jesus, ele deu o brado lá naquela cruz, ele deu aquele brado lá, e a Bíblia diz que ele despojou todos os nossos inimigos espirituais. Então quer dizer que o Senhor Jesus, ele já tem nos dado vitória, ele já despojou todos os nossos inimigos espirituais, e agora basta que nós fique firme na posição de soldado, na posição de vaso, para que nós possa ser então usado nas mãos de Deus, e ousado também para que nós vá em busca daquelas almas que estão perdidas. Muito obrigado e até a próxima.